irmãos Klein. Sábado, dia 10 de novembro de 1951. Kenneth Klein, de 8 anos, David Klein, de 6 anos, e Daniel Klein, de 4 anos, saíram de casa para jogar no Fairview Park, em Minneapolis, Minnesota. O parque ficava a apenas 4 quarteirões de distância de sua casa, na Colfax Avenue North. O irmão de 9 anos dos meninos, Gordy, ficou para trás porque teve que consertar um cadastro do tênis que quebrou. Então, ele foi até o parque para se juntar aos seus irmãos, mas quando ele chegou, eles não estavam lá. Gordy correu para casa e contou aos seus pais, Kenneth e Beth. Então, imediatamente eles ligaram para a polícia. Um boletim de ocorrência foi feito. No entanto, a polícia acreditava que os meninos simplesmente perderam a noção do tempo enquanto brincavam e que logo chegariam. O anoitecer chegou, mas os meninos não chegaram em casa. Uma busca minuciosa foi feita no bairro dos meninos e na área ao redor do parque, mas eles não encontraram nada. A polícia dirigia com alto-falantes em carros patrulha, gritando os nomes dos meninos, esperando que eles ouvissem. Mas eles nunca responderam. Sabendo que as crianças adoravam brincar perto do rio Mississippi, os bombeiros procuravam, sem sucesso, ao longo da margem do rio, vasculhando cada vez mais fundo os detritos. O vertedouro próximo foi aberto para dar vazão à água. Então, o nível da represa baixou. Os pilotos da Defesa Civil voaram sobre o rio para procurar os irmãos. 2 toucas com estampa xadrez foram encontradas e identificadas como pertencentes a 2 dos irmãos. Elas foram encontradas a cerca de 50 metros do vertedouro. A busca pelos garotos reuniu amplamente a mídia, a comunidade e teve cobertura nacional. Então, as dicas começaram a aparecer. Houveram vários relatos sobre avistamentos possíveis dos irmãos Klein, principalmente por residentes locais. Uma senhora disse ter visto 3 meninos sentados no meio-fio perto do parque. Os meninos pareciam nervosos e chateados. Segundo ela, um deles chorava e chamava pela mãe. A polícia então usou um cachorro para rastrear o cheiro dos meninos perto do parque, mas o cão levou a polícia perto do rio. Outra pessoa disse à polícia que viu 3 garotinhos brincando na lama perto da rua de sua casa no dia 10 de novembro. Outra senhora disse ter visto 3 garotos jogando suas roupas no rio Mississippi por volta das 4 horas da tarde. Outro depoimento foi de um motorista de ônibus. Ele afirmou ter visto os garotos por volta das 4 ou 5 da tarde, do lado de fora do auditório de Minneapolis. 2 das crianças estavam escrevendo no chão com giz os nomes Kenneth e David. Segundo o motorista, os meninos pediram carona para ele, mas a descrição das roupas que eles vestiam não combinava com as roupas dos irmãos Klein. Como os garotos não tinham dinheiro, o motorista então não os deixou entrar e seguiu seu caminho. Um senhor que morava próximo aos meninos disse tê-los visto por volta das 7 horas da noite, próximo ao parque. Outra mulher alegou ter visto as 3 crianças muito longe de casa, ao norte de Minneapolis. No dia 11 de novembro, 3 caçadores viram 3 garotos que combinavam com a descrição dos irmãos Klein. Eles teriam entrado em um caminhão que estava parado na rodovia e seguiram rumo ao sul. O veículo estava adesivado com a placa de um clube de esportes. Os policiais foram até o clube e interrogaram a direção e todos os motoristas, mas nenhum afirmou ter visto as crianças. Depois de seguir várias pistas, a polícia então colocou os cães novamente em ação, e novamente os animais os levaram ao rio. A polícia então passou a acreditar que as 3 crianças teriam caído no rio Mississippi e se afogado. Em 15 de novembro de 1951, o Departamento de Polícia encerrou o caso. Os corpos dos irmãos Klein nunca foram encontrados. O pai dos garotos, Kenneth, acreditava que alguém teria jogado as toucas dos meninos no rio para despistar a polícia. Depois que os meninos desapareceram, as lembranças deles na casa dos Klein eram demais para seus pais. Kenneth e Beth
decidiram se mudar para Monticello. O casal teve mais 4 filhos. Kenneth e Betty Cline passaram o resto de suas vidas procurando por seus filhos. Eles, inclusive, frequentemente anunciavam no jornal local até 1990. Os irmãos dos meninos continuam procurando por seus irmãos até hoje. Se estivesse vivo, hoje, Kenneth teria 74 anos, David, 73 e Daniel, 70 anos. Eu, particularmente, não acredito que os meninos tenham se afogado. O rio Mississippi é grande e a correnteza é forte. No entanto, se os 3 realmente tivessem caído no rio e se afogado, pelo menos um dos corpos teria sido encontrado. Até mesmo algumas roupas. Além disso, o fato ocorreu no final de semana, e é certeza que outras pessoas estavam no rio naquele dia. Alguém certamente teria visto os meninos caírem, ou pelo menos brincando no lugar. As reportagens da época dizem que os cachorros rastreadores sempre levavam a polícia para a margem do rio. Mas em 2017, Donald Cline, irmão dos meninos, escreveu sobre o desaparecimento, as buscas e o caso em si. Ele disse: "Os cães rastrearam meus irmãos por 3 vezes, mas nem sempre levava a polícia para o rio. Algumas vezes, o cão rastreava da delegacia até o lado norte da cidade. Eu não acredito que eles tenham se afogado. O rio foi revistado por barco, a pé, pelo ar. O nível da água baixou e a claridade da água era boa. Coisas como assento sanitário, pneus e outros tipos de lixo foram encontrados. Foi declarado na época que se eles estivessem lá, eles teriam sido encontrados. Isso é óbvio. Eles eram 3, eles não podem ter caído no rio e nenhum deles ter deixado nenhum vestígio. Isso é impossível. As toucas encontradas, elas pareciam suspeitas, e os investigadores disseram isso. O caso dos meus irmãos foi convenientemente e erroneamente fechado pelo Departamento de Polícia de Minneapolis e outras agências, embora legalmente ele deveria ter permanecido aberto como um caso de pessoas desaparecidas. A polícia de Minneapolis também conseguiu perder tudo o que tinha ligado a este caso, o que é engraçado, considerando que o caso foi acompanhado por nossa família, oficiais, investigadores, detetives, escritores e até repórteres por muitos anos. Constantemente e frequentemente aparecia na mídia local. No entanto, eles afirmaram que não têm ideia de onde qualquer uma das caixas ou arquivos poderiam estar e nem tinham tempo de procurar. Eu acho que é tudo sobre quem você é, sabe? Não o que o Estado ou as constituições federais dizem que os nossos direitos são. Ou talvez haja uma razão pela qual eles não quiseram que isso fosse resolvido. Quem sabe? Mas continuaremos avançando. Obviamente, contra as possibilidades, é claro. Mas continuaremos tentando. A nossa família merece justiça. Meus pais são ambos falecidos agora. Mas eu lembro de minha mãe. Ela os procurou até o fim. Quando a saúde dos meus pais fez com que eles se mudassem para outra cidade, a minha mãe temia que se eles se mudassem, não encontrasse mais os meus irmãos. Depois que eles mudaram, toda vez que um carro parava na rua, a minha mãe esperava que fosse um de seus filhos perdidos retornando. Eu sei disso. Eu estava lá. Eu vi e ouvi a minha mãe falar com a voz baixa, chorando. Talvez um dos meninos ainda esteja vivo, não é? Isso me faz achar que a polícia de Minneapolis tem errado. Pessoalmente, eles erraram. Eu acredito que alguém raptou os irmãos Cline. As pessoas vão dizer que é difícil sequestrar 3 crianças ao mesmo tempo. Mas não é. O possível raptor poderia ter atraído as crianças para dentro de um carro usando doces, um cachorro ou o que for. Crianças e até adultos eram mais confiantes naquela época. Inclusive, aqui no canal, nós falamos sobre o caso das crianças Beaumont, na Austrália. Eram 3 jovens irmãos, todos com a mesma idade dos irmãos Cline. Eles desapareceram juntos nos anos 60 e a polícia acredita que alguém os sequestrou e assassinou. Então, é possível que os irmãos Cline também tenham tido o mesmo fim.
Os avistamentos mencionados são interessantes, mas foi um sábado quando os meninos desapareceram. O clima naquele dia estava ameno, então provavelmente haviam outros irmãos, amigos brincando lá fora juntos. Testemunhas podem ter visto 3 meninos juntos, mas não os Klein. Talvez os meninos nunca tenham chegado no parque. Gordy apareceu pouco tempo depois e os meninos não estavam lá. Alguém deve ter sequestrado eles no caminho do parque. Este caso é um mistério, com certeza, e continua sem solução até hoje.